Acho que já está gravando. É isso aí. Bom, meu nome é Márcio Souza, sou engenheiro civil e há algum tempo venho acompanhando as aulas do mestre Rafael Santos. No início de dezembro, ele fez uma aula disponibilizada no YouTube, onde lá ele fez a citação sobre os recursos iniciarem suas atividades com algum atraso. Feito isso, exposto essa aula, eu observei que o tipo de tarefa ao qual ele havia designado para essa situação era de unidades fixas. Aí me veio a curiosidade, eu fiquei curioso para ver como é que seria o comportamento com os outros tipos de tarefa, principalmente o tipo de tarefa de duração fixa. Então, o que acontece? Por definição, a tarefa que é classificada como duração fixa, a sua duração, do início ao fim, né, ela está configurada para não ser alterada. Mesmo assim, o project, ele te alerta que essa alteração está sendo solicitada, e se você aceitar isso, essa alteração, essa duração é aumentada. Então, por algum motivo, você precisou retardar o início daquele recurso. Começar na segunda, começar na quarta-feira. E, consequentemente, aqueles 3 dias de trabalho, 8 horas, 8, 8 e 8 horas, segunda a quarta, não vão começar na segunda, vão começar na quarta. Então, vão ficar quarta, quinta e sexta. Com isso, a duração dessa tarefa passa a ser de segunda a sexta-feira. É uma duração maior. Exatamente nesse momento que você vai postergar a tarefa, como o Rafael fez, usando unidades fixas, o software, o Microsoft Project te dá o alerta. Ei, peraí, isso aqui está classificado como duração fixa. Você vai alterar? Você está ciente disso? Então tá bom, altera. Tá? Então essa é uma das vantagens e coisas boas que tem quando você coloca uma tarefa. Aquela tarefa ela tem característica de duração fixa, de duração que não pode ser alterada. Então, tem suas vantagens na hora que você vai dar a classificação àquela tarefa. Então, vamos para o project e visualizar essa minha explicação. Eu estou aqui usando o Microsoft Teams, estou compartilhando a tela do project. Esse cronograma está muito, muito parecido com o cronograma que o Rafael apresentou no início de dezembro. Então, aqui tem as tarefas e seus recursos atribuídos, o Arthur e o Daniel. Quando eu venho aqui em detalhes, exibir, e depois escolho a opção detalhes, os detalhes das tarefas eles vão ser apresentados aqui embaixo. E para entender essa modificação, eu faço uso do cronograma. Eu tenho a opção de trabalho, tenho a opção de custo, mas no caso aqui nós vamos fazer uso do cronograma, certo? Então, eu peguei uma das outras tarefas, eu coloquei todas para iniciar no mesmo período, até para que isso ficasse fácil de visualizar, né? Rapaz, as coisas ficam conectadas, né? Aí a gente tem que passar por essa situação. Então, nessa tarefa, o Daniel vai ser postergado seu início da segunda-feira para quarta-feira. Então, o Daniel está aqui. A tarefa que ele está prevista para começar na segunda-feira vai começar na quarta-feira, assim como foi feito usando unidades fixas, né? Usando aqui unidades fixas. Então, o que foi que o Rafael fez? Né? Ele foi no recurso Daniel e, por algum motivo, o recurso Daniel não consegue começar a atividade na segunda, começa na quarta, alguns dias depois. E cliquei em OK. Quando eu faço isso, veja que a duração da tarefa foi alterada para 5 dias e o trabalho de 24 horas foi distribuído nos dias seguintes, a partir do dia que eu informei. Né? Então, a previsão de finalizar a tarefa
na quarta-feira tem um atraso, está aqui registrado o atraso, nesse recurso, Daniel, de 2 dias. Então, você olha aqui no seu cronograma e vê que o que era para ocorrer de segunda a quarta vai ser de segunda a sexta. Então, a sua duração como um todo foi alterado, certo? Fazendo essa mesma aplicação numa característica, numa tarefa com um tipo alterado para duração fixa, prestem bem atenção no que vai acontecer. Nós temos 2 recursos, trabalhando 24 horas, 3 dias de 8 horas, como vocês podem observar aqui. Então, os recursos estão na segunda, terça e quarta, e eu vou fazer uso do recurso Daniel e postergar o início dele, da mesma forma que foi feito lá em iniciação. Então, aqui, quando eu for executar a tarefa de execução, né, realizar a execução, ela será postergada de 2 dias. Né? Então, em vez de começar na segunda, começará na quarta. Feito isso, eu altero aqui e preciso clicar em OK. Quando eu clico em OK, o project me diz, olha, o recurso está atribuído fora das datas originais. Ele diz qual é a tarefa, né, a linha a qual pertence a tarefa do projeto tal. E ele ainda alerta, olha, a duração fixa dessa tarefa será alterada para acomodar a atribuição dos recursos. Então, o que ele vai fazer? Ele me alertou, olha, essa tarefa está como duração fixa e você está alterando essa duração. E, ao aceitar, a tarefa vai apresentar a redistribuição das primeiras 3 dias nos outros 3 dias seguintes, mostrando esse alerta. E o que aconteceu com sua duração? Sua duração foi alterada de 3 para 5 dias. Aí você fala, mas isso é fácil de corrigir. Claro que é fácil, né? Você vem aqui no agendado, volta lá para o dia 12 e dá um OK. Quando você faz isso, aqui no seu diagrama, você verifica que realmente ele deixou de ter atividades na quinta e na sexta e passou a voltar a ter atividade na segunda, terça e quarta. Mas observe que a sua duração, tá, ela permaneceu alterada. Então, para que esse efeito de duração fixa seja mantido como antes, você tem que vir aqui em duração e voltar para os dias que estavam antes, que eram 3. Ao dar OK e precisar fazer essa alteração novamente, você tem um alerta dado, né? Então, ficar atento a esse momento em que você precisa ter uma duração fixada, porque o comportamento dessa tarefa com duração fixada vai ser diferente do comportamento que tem comportamento da tarefa que tem um tipo de tarefa como unidades fixas. Veja que se aqui que eu tenho 5 dias de duração, eu simplesmente reduzir a duração, o que acontece? Tem uma situação esquisita, né? Porque não houve volta das 8 horas para a segunda-feira, né? Que é característica das unidades fixas. Então, eu tenho que informar para o software que, olha, o Daniel não tem só 8 horas, ele tem 24 horas. E ele começa na segunda e termina na quarta-feira. Então, você vai ter que informar novamente para o project como é que esse recurso ele está realizando o seu trabalho. Senão, ele vai armazenar, vai deixar na memória aquilo que foi configurado no seu último passo. Então, fica aí meu agradecimento ao Rafael por abordar esse assunto e exponho aqui
a atenção necessária ao tipo de tarefa quando você vai realizar, atribuir os recursos à tarefa e, nesse momento, escolher qual tipo de tarefa você precisa para enquadrar esse tipo de atividade. Dessa forma, agradeço imensamente pelo espaço dado, pelas aulas e demonstrações feitas pelo Rafael, porque engrandecem bastante o conhecimento. E por que não arriscar e enviar um vídeo para ele falando: professor, faltou falar do tipo de tarefa, mas está aí. Espero que a gente continue contribuindo com perguntas, colocações e com esse bom relacionamento em prol do conhecimento do Microsoft Proust. Agradeço demais a atenção de vocês e até um próximo momento para a gente voltar a conversar sobre assuntos como esse. Um grande abraço e valeu, Rafael. Obrigado.